Eduardo Menezes não era o tipo de homem que prestava atenção nas pessoas ao redor. Não por maldade, não por arrogância declarada, mas porque a vida havia construído ao redor dele uma espécie de redoma invisível, feita de reuniões, contratos, metas trimestrais e a pressão constante de ser o nome que aparecia no topo do organograma. Ele tinha 47 anos, uma empresa de tecnologia com mais de 300 funcionários, um apartamento de cobertura no Itaim Bibi e uma ex-mulher que um dia lhe disse, com a voz serena de quem já havia desistido de brigar, que ele era fisicamente presente mas emocionalmente ausente. Ele não havia entendido direito na época. Achará que ela estava sendo dramática. Mas havia uma pessoa que Eduardo Menezes via todos os dias sem realmente enxergar. Dona Maria das Graças Ferreira chegava ao 12º andar da Menezes Teca às 6h15 da manhã, antes mesmo dos primeiros executivos. Ela tinha 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque firme, mãos que contavam uma história de décadas de trabalho, e um sorriso discreto que ela oferecia a quem quer que cruzasse seu caminho. Empurrava o carrinho de limpeza com aquela familiaridade de quem conhece cada centímetro do lugar, sabia quais banheiros enchiam mais rápido, sabia que a sala de reunião do diretor financeiro tinha sempre um cheiro de café esquecido na máquina, sabia que a impressora do corredor leste vazava tinta nas bordas e que o tapete perto da escada acumulava poeira de um jeito que exigia 2 passagens do aspirador. Eduardo a via. Ou melhor, via o carrinho dela, via o reflexo do corredor limpo, notava quando a lixeira da sua mesa estava vazia. Mas Dona Maria, como pessoa, com uma vida, com uma história, com um coração que batia por razões que iam muito além daquele 12º andar, essa ele nunca havia visto. Até a terça-feira em que tudo começou a mudar. Eram quase 8 da noite. Eduardo havia ficado tarde por causa de uma teleconferência com investidores em Lisboa, e quando desligou o computador, o andar estava quase deserto. Foi então que ele a viu, não com o carrinho de limpeza, mas parada diante da janela que dava para Marginal Pinheiros, com as mãos cruzadas sobre o peito e a cabeça levemente inclinada. Ela não estava trabalhando. Estava parada, imóvel, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, e havia algo naquela postura que Eduardo não soube nomear na hora. Não era tristeza exatamente. Era algo mais fundo. Era a postura de alguém que carrega um peso que ninguém mais consegue ver. Ele chegou a dar 2 passos em direção à saída. Depois parou. Olhou para ela de novo. Dona Maria levou a mão ao rosto, enxugou algo rapidamente, e voltou ao carrinho como se nada tivesse acontecido. Eduardo foi para casa. Mas aquela imagem ficou. Na semana seguinte, ele começou a notar coisas que nunca havia notado antes. Notou que Dona Maria trabalhava no 23º andar também, nos dias em que a faxineira habitual faltava. Notou que ela raramente almoçava no refeitório da empresa, e quando alguém da equipe de RH mencionou de passagem que ela havia pedido para trocar 2 turnos naquele mês, Eduardo se pegou pensando no porquê. Notou que ela tinha um caderninho na bolsa do avental em que anotava coisas com caneta esferográfica, e que às vezes ela abria aquele caderninho e ficava olhando para a página com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Numa quinta-feira, ele saiu do banheiro e quase esbarrou nela. Ela pediu desculpa imediatamente, com aquele reflexo automático de quem está acostumado a ser o problema mesmo quando não é. Eduardo murmurou tudo bem e foi embora. Mas 3 passos depois, parou. Dona Maria, ele chamou. Ela virou. Tinha nos olhos uma surpresa genuína, a surpresa de quem não esperava ser chamada pelo nome por aquela pessoa. A senhora está bem? Uma pausa. Curta, mas densa. Estou sim, doutor. Obrigada. E ela voltou ao trabalho. E Eduardo ficou ali, parado no corredor, com a sensação incômoda de que aquele estou sim havia sido uma das respostas mais falsas que ele havia ouvido em muito tempo, e ele era um homem que passava a vida negociando com pessoas que mentiam educadamente. Foi nessa noite que ele tomou uma decisão que, se alguém lhe houvesse descrito no romance, ele teria chamado de absurda, melodramática, completamente fora do seu perfil. Ele decidiu descobrir o que estava acontecendo com aquela mulher. Não contratou ninguém. Não pediu para o RH investigar. Eduardo Menezes, CEO de uma empresa de tecnologia com 300 funcionários, decidiu, pela primeira vez em décadas, simplesmente prestar atenção. Começou discretamente. Ficou um pouco mais tarde no escritório nos dias seguintes, trabalhando num canto da sala de estar coletiva de onde podia observar o corredor sem ser percebido. Viu Dona Maria terminar o turno e sair em direção ao elevador carregando a bolsa e um saco plástico com marmita vazia. Notou que ela não pegava o ônibus da empresa, saía a pé, virava na esquina, desaparecia. Na semana seguinte, numa sexta-feira, Eduardo fez algo que não fazia havia pelo menos 15 anos, saiu a pé do trabalho sem destino definido. E por pura coincidência, ou por algo que ele ainda não estava pronto para chamar de destino,
Foi na mesma direção que Dona Maria havia tomado. Ele a viu a 2 quarteirões de distância, entrando numa farmácia. Esperou do outro lado da rua. Ela saiu alguns minutos depois com uma sacola e foi direto para o ponto de ônibus. Eduardo observou o número do ônibus. Pegou um aplicativo de transporte e traçou a rota. O ônibus ia para a Vila Prudente. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto e pensando na frase da sua ex-mulher. Fisicamente presente, emocionalmente ausente. E pensou que talvez aquilo não se aplicasse apenas ao casamento. Talvez se aplicasse à vida inteira que ele havia construído. Na segunda-feira seguinte, ele chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Estava lá quando Dona Maria entrou pelo corredor às 6h15, empurrando o carrinho. Ela o viu sentado na mesa e parou por uma fração de segundo, surpresa novamente. Depois continuou. "Bom dia, Dona Maria", ele disse. "Bom dia, doutor. A senhora toma café? Tem café lá na copa." Ela hesitou. "Obrigada, doutor. Mais tarde." Eduardo voltou para o computador, mas não abriu os e-mails. Ficou sentado, e foi então que ele a ouviu. Ela estava no corredor, do outro lado da parede, falando baixinho no celular. Não era possível entender tudo, mas algumas palavras chegaram com clareza dolorosa. "Tô juntando, meu filho. Mais um mês. Você aguenta mais um mês?" "Eu sei que é difícil, eu sei." Depois silêncio. Depois o som do carrinho retomando o movimento. Eduardo fechou o computador. Ficou assim, parado, por um longo momento. Existem epifanias que chegam como trovões, barulhentas, impossíveis de ignorar. E existem as que chegam como aquela, suaves e devastadoras ao mesmo tempo, como uma agulha que entra tão devagar que você quase não sente, mas quando percebe já atravessou tudo. Ele havia passado 47 anos construindo coisas. Empresas, contratos, portfólios. Havia construído paredes de vidro e estruturas de aço e sistemas que processavam dados em milissegundos. E naquele momento, sentado no seu escritório iluminado às 6h30 da manhã, percebeu que havia uma mulher do outro lado da parede que estava tentando segurar alguma coisa que ele não conseguia enxergar, e que aquilo o afetava de um jeito que ele não sabia explicar. Naquela tarde, Eduardo chamou Rogério, o gerente de facilities da empresa. "Me fala sobre a Dona Maria, a faxineira do 12º. Rogério levantou uma sobrancelha. "Algum problema, Eduardo?" "Não. Só me fala." Rogério cruzou os braços, pensou por um segundo. "Excelente funcionária. Uma das mais pontuais que a gente tem. Trabalha aqui há 7 anos. Nunca deu problema. Inclusive, ela pediu para fazer horas extras esse mês. Eu autorizei porque ela sempre foi muito responsável." "Você sabe por que ela precisou das horas extras?" "Não perguntei." Uma pausa. "Acho que não é meu lugar." Eduardo dispensou Rogério e ficou olhando para a janela. Do 12º andar, a cidade parecia organizada, previsível. Ali embaixo, ele sabia, não era assim. Naquela noite, Eduardo fez algo que nunca havia feito. Foi à Vila Prudente. Não havia nenhum plano. Saiu do Itaim num aplicativo, deu um endereço próximo à rota de ônibus que havia mapeado, e foi andando pelas ruas quando chegou. Era uma sexta-feira à noite e o bairro tinha aquela vida particular dos bairros de periferia. Crianças jogando bola na calçada, um bar com samba vazando pela porta, o cheiro de churrasquinho num carrinho na esquina. Eduardo caminhou sem pressa, sentindo-se estrangeiro de uma forma que não era geográfica. Foi então que ele a viu. Dona Maria estava saindo de um prédio pequeno, não um hospital, não uma clínica, mas uma associação de apoio que ele não reconheceu de imediato. Ela carregava a mesma bolsa de sempre e usava os mesmos sapatos de couro simples. Mas havia algo diferente no modo como ela andava naquela rua, comparado ao 12º andar. Aqui ela não era discreta. Aqui ela era conhecida. Uma senhora mais velha do outro lado da rua gritou "Boa noite, Maria." E ela respondeu com um sorriso que Eduardo nunca havia visto antes, aberto, real, sem a camada de contenção que ela usava no trabalho. Ela parou na esquina, esperou o sinal, e desapareceu numa rua lateral. Eduardo parou no mesmo lugar onde ela havia estado e olhou para o prédio de onde ela saíra. Na fachada, uma placa modesta, Associação Esperança Viva, apoio a famílias em tratamento oncológico. O mundo parou por alguns segundos. Oncológico. Câncer. Eduardo ficou olhando para aquela placa por um tempo que não soube medir. Depois sacou o celular, fotografou o endereço e voltou para o aplicativo de transporte.
No caminho de volta para o Itaim, ele não olhou para o celular uma vez sequer. Na segunda-feira de manhã, Eduardo chegou antes de todo mundo. Estava sentado no corredor quando Dona Maria chegou às 6h15. Ela ouviu e parou, surpresa, a terceira vez que aquele homem a surpreendia. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, doutor. Toma café comigo. Não foi uma pergunta, mas foi dito de um jeito suave o suficiente para que ela soubesse que podia recusar. Ela ficou olhando para ele por um instante, e então, muito lentamente, encostou o carrinho na parede. Foram até a copa. Eduardo serviu 2 cafés. Sentaram-se num dos bancos altos perto da janela que dava para o amanhecer cor de laranja sobre a cidade. Ficaram em silêncio por um momento. Como está o seu filho? Eduardo perguntou. Dona Maria pousou a xícara. A pergunta tinha chegado de um lugar que ela não esperava, como uma porta que se abre num corredor que você jurava estar fechado. Os olhos dela foram para a janela. Depois voltaram para ele. E havia neles, ele viu com clareza, a luta entre 2 instintos, o de fechar, de proteger, de dizer tudo bem como havia dito naquela noite no corredor. E o outro instinto, mais antigo, mais humano, o instinto de simplesmente ser vista. Como o senhor sabe? Ela perguntou. Não havia acusação na voz. Só espanto. Ouvi você no corredor semana passada. Não de propósito. Uma pausa. Me desculpe. Ela ficou olhando para o café. E então começou a falar. O nome dele era Lucas. Tinha 24 anos. Era o filho mais velho de Dona Maria, o primeiro a terminar o ensino médio, o primeiro da família a passar num vestibular. Havia estudado análise de sistemas numa faculdade particular a custo de muito sacrifício. Ela havia pago o curso durante 4 anos fazendo hora extra todo mês. Lucas havia se formado 2 anos antes e conseguido um emprego. Não na Menezes Tech, numa empresa menor, de software contábil, no ABC. Há 8 meses, Lucas havia sentido um cansaço que não passava. Pensaram que era estresse do trabalho. Depois veio a febre. Depois a perda de peso. Depois os exames. E depois o diagnóstico que reescreve a vida de uma família inteira com 4 sílabas. Leucemia. Dona Maria contou tudo isso com a voz firme de quem já chorou tanto que a voz aprendeu a ir em frente sem ela. Contou que o tratamento no SUS havia começado, mas que havia uma opção terapêutica mais avançada, um protocolo que combinava um medicamento específico com um procedimento que acelerava a resposta ao tratamento, que os médicos haviam indicado como a melhor chance. E que esse protocolo custava algo que ela havia anotado no caderninho com a precisão dolorosa de quem conhece cada centavo que não tem, R$42 mil. Eu tô juntando, ela disse, e havia nessa frase uma dignidade que fez Eduardo apertar a mandíbula. Já tenho 12. Com as horas extras esse mês vai para 14. Minha irmã tá me ajudando, minha prima também. A gente vai chegar lá. Quanto tempo os médicos dizem que ele tem? Eduardo perguntou. Ela levantou os olhos para ele. Eles não dizem assim, mas disseram que quanto antes a gente iniciar o protocolo, melhor a resposta. Eduardo assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Posso te fazer uma pergunta? Ela esperou. Por que a senhora nunca pediu ajuda aqui na empresa? A gente tem um fundo de assistência. Dona Maria olhou para ele com uma expressão que Eduardo não soube classificar na hora, mas que, mais tarde, quando estivesse sentado no seu apartamento pensando naquela conversa, ele iria reconhecer como a expressão de alguém que não tem o hábito de existir para os outros como uma pessoa com necessidades. Nunca me ocorreu, ela disse simplesmente. A gente não pede. A gente resolve. Eduardo foi para a reunião das 8 com o coração num estado que ele não recordava ter experimentado desde que era criança e sua mãe havia adoecido, décadas atrás. Ficou sentado na mesa de reunião enquanto o diretor financeiro falava sobre margens e projeções, e pensou numa mulher que chegava às 6h15 da manhã, trabalhava 2 turnos, guardava cada real num caderninho, e nunca havia lhe ocorrido que havia pessoas do outro lado daquele corredor polido que poderiam simplesmente aparecer. A reunião terminou. Os executivos saíram. Eduardo ficou sentado. Chamou a assistente. Cancela o meu almoço. E me manda o Rogério. Rogério entrou 10 minutos depois. Me fala sobre o fundo de assistência social da empresa. Existe, mas é pequeno. A gente tem uns R$20 mil reservados. Raramente é acionado. Quero que você processe uma solicitação de apoio para Dona Maria. Valor, R$42 mil. Rogério piscou. Eduardo, o fundo não cobre isso. E ela nem formalizou o pedido.
Então reformulamos o fundo. E você conversa com ela sobre o pedido essa tarde. Uma pausa. Com respeito, Rogério. Do jeito que você gostaria que conversassem com você se fosse sua família. Rogério saiu. Eduardo ficou olhando para a mesa de reunião. E então fez uma coisa que seus sócios, se soubessem, haveriam de questionar do ponto de vista gerencial. Abriu o aplicativo do banco, foi até a conta pessoal e transferiu R$ 28.000 para o fundo social da empresa, completando os 42 do próprio bolso, sem avisar ninguém. Naquela tarde, Rogério foi falar com Dona Maria. Eduardo ficou no escritório e fingiu trabalhar. Às 5 da tarde, houve uma batida suave na porta. Era ela. Ela entrou devagar, como se o escritório fosse um lugar diferente do que costumava ser para ela. Parou a 2 metros da mesa. Tinha os olhos vermelhos, mas a postura firme, aquela postura que ele havia aprendido a reconhecer como a marca registrada de uma mulher que havia aprendido a segurar o mundo com as próprias mãos. O senhor fez isso, ela disse. Não era uma pergunta. Foi o fundo da empresa. O Rogério me explicou. Ela fez uma pausa. E me disse que o fundo não tinha esse valor antes de hoje. Eduardo não respondeu. Por quê? Ela perguntou. Era a pergunta mais simples do mundo. E foi a que mais demorou para ele responder. Porque eu ouvi você no corredor, ele disse por fim. E porque faz 47 anos que eu passo pelas pessoas sem enxergar elas. E quando eu finalmente enxerguei uma, a senhora, achei que era hora de fazer alguma coisa de diferente. Dona Maria ficou olhando para ele por um longo momento. Então aconteceu algo que ele não esperava. Ela não chorou. Ela respirou fundo, assentiu com a cabeça. Aquele mesmo aceno firme que devia ser o aceno com que ela enfrentava cada coisa difícil da vida, e disse: Obrigada, doutor Eduardo. E saiu. Eduardo ficou sozinho no escritório. Olhou pela janela para a cidade. A Marginal Pinheiros luzindo lá embaixo. O céu virando laranja sobre São Paulo. E pensou, pela primeira vez em muito tempo, que havia feito a coisa certa. Não pelo retorno. Não pela imagem. Não pela estratégia. Simplesmente porque era a coisa certa. Mas a história não termina aí. E é aqui que a vida mostrou para Eduardo Menezes que ela tem sentido de humor, ou talvez um sentido de justiça, que nenhum algoritmo, nenhuma planilha, nenhum sistema de gestão consegue prever. 3 semanas depois, Eduardo estava numa reunião com a equipe de desenvolvimento quando um dos programadores sênior, Henrique, mencionou de passagem o nome de um freelancer que havia ajudado a resolver um problema crítico no sistema de segurança da empresa há alguns meses. O cara havia encontrado uma vulnerabilidade que a equipe interna havia perdido, proposto a solução em detalhe técnico impecável, e recusado qualquer pagamento. Havia pedido apenas que a empresa considerasse melhorar o plano de saúde dos funcionários terceirizados. Quem foi? Eduardo perguntou. Um cara chamado Lucas. Lucas Ferreira. Não é funcionário nosso. Ele mandou o relatório por e-mail anônimo, mas eu consegui rastrear o IP porque a vulnerabilidade era séria e eu precisava saber se era um ataque ou um alerta. Era um alerta genuíno. Eduardo parou de respirar por um segundo. Lucas Ferreira. Isso. Não sei de onde ele é. Tentei entrar em contato para agradecer e talvez contratar, mas o e-mail voltou. Eduardo dispensou a reunião antes do fim. Foi para sua mesa. Digitou o nome no sistema de RH. Não encontrou nada. Lucas não era funcionário deles. Foi para o sistema de segurança. Encontrou o relatório técnico arquivado. Leu. Era impressionantemente detalhado, escrito com a clareza de alguém que conhecia os sistemas por dentro, não como um invasor, mas como alguém que havia estudado a arquitetura com cuidado genuíno. Ligou para Rogério. Rogério, o filho da Dona Maria. O Lucas. Você sabe onde ele trabalha? Trabalhava. Ele teve que se afastar por causa da doença. Uma pausa. Antes disso, ele era analista de sistemas numa empresa no ABC. E antes de se afastar, ele continuou trabalhando de alguma forma. Silêncio. Não sei, Eduardo. Por quê? Eduardo desligou. Ficou olhando para o relatório na tela. Para o nível de conhecimento técnico que havia ali. Para a data, havia sido enviado há 4 meses, 3 semanas depois de o Lucas ter se afastado do trabalho por causa do tratamento. Um rapaz de 24 anos com leucemia havia encontrado, de um leito de hospital ou de casa, a maior vulnerabilidade do sistema de segurança de uma empresa com 300 funcionários. E em vez de explorá-la, o que, nas mãos erradas, poderia ter causado um prejuízo de milhões, havia escrito um relatório técnico detalhado,
enviado anonimamente, e pedido apenas que a empresa melhorasse o plano de saúde dos terceirizados. Dos terceirizados. Como a mãe dele. Eduardo ficou sentado muito tempo. Então pegou o telefone e ligou para Dona Maria. Ela atendeu no segundo toque. Parecia surpresa ao ouvir a voz dele. Dona Maria, preciso conversar com o Sr. Lucas. Quando for possível. Uma pausa longa. Ele tá em casa hoje. O tratamento começou semana passada. Outra pausa. Por quê, doutor? Porque eu acho que a sua empresa está devendo um favor enorme ao seu filho. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então, muito baixo, quase imperceptível, Eduardo ouviu algo que reconheceu como o som de alguém que esperou tanto tempo por uma boa notícia que, quando ela finalmente chega, o corpo inteiro não sabe bem o que fazer com ela. No sábado seguinte, Eduardo foi à Vila Prudente. Não de aplicativo. Foi de carro, sozinho, sem assistente, sem agenda. Estacionou na rua, caminhou até o número que Dona Maria havia lhe passado, e subiu 2 lances de escada até um apartamento pequeno e muito limpo, com uma janela que dava para a rua e uma estante cheia de livros de tecnologia. Lucas estava sentado no sofá. Era magro, mais magro do que deveria ser para a idade, mas havia nos olhos dele uma vivacidade que Eduardo reconheceu imediatamente como o tipo de inteligência que não consegue ficar quieta, que continua trabalhando mesmo quando o corpo pede descanso. Ao lado dele, Dona Maria serviu café numa bandeja com bolacha. Eles conversaram por quase 2 horas. Lucas, que no começo havia sido reservado com a cautela de alguém que ainda não entende direito o que aquele homem quer, foi se soltando conforme a conversa avançou para territórios técnicos onde ele claramente se sentia em casa. Explicou como havia encontrado a vulnerabilidade, havia sido por curiosidade, estudando a arquitetura pública de sistemas similares. Explicou por que havia optado pelo relatório anônimo, não queria crédito, não queria emprego por pena, não queria nada que chegasse por um caminho que não fosse o mérito. E por que pediu para melhorar o plano dos terceirizados? Eduardo perguntou. Lucas olhou para a mãe, que estava sentada numa cadeira perto da janela, com as mãos no colo e o mesmo sorriso que Eduardo havia visto naquela noite na rua, o sorriso real, o sorriso que ela guardava para esse mundo daqui. Porque minha mãe trabalha numa empresa como a sua há 7 anos, ele disse, e o plano de saúde dela não cobre nada do meu tratamento. Eduardo assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Lucas, quando você terminar o tratamento, e você vai terminar, eu quero que você venha trabalhar na Menezes Tech. Não por favor, por mérito. O relatório que você escreveu é melhor do que qualquer coisa que minha equipe de segurança produziu no último ano. Lucas olhou para ele com uma expressão que mesclava orgulho e desconfiança. O senhor não precisa fazer isso por causa da minha mãe. Não estou fazendo por causa da sua mãe. Uma pausa. Estou fazendo porque você encontrou uma falha que poderia ter nos custado milhões, escreveu um relatório de segurança de nível sênior, recusou pagamento, e pediu que a gente melhorasse o plano de saúde de pessoas que, segundo você, merecem mais do que estavam recebendo. Outra pausa. Esse é o tipo de profissional que eu quero no meu time. E o tipo de ser humano que eu quero ao meu redor. Lucas ficou olhando para ele. Então assentiu com a cabeça, o mesmo aceno firme da mãe, Eduardo percebeu. O mesmo jeito de receber as coisas difíceis e as boas com a mesma postura de quem foi ensinado que o mundo não para, que a vida continua, que é preciso segurar o que chega com ambas as mãos. Na segunda-feira seguinte, Eduardo convocou uma reunião com o conselho da empresa. O assunto, formalmente, era política de benefícios para funcionários terceirizados. Mas antes de começar, ele contou a história. A história inteira, a janela, o corredor, o caderninho, a farmácia, a placa na fachada da associação, o café às 6 da manhã, o relatório técnico, o rapaz de 24 anos num sofá pequeno numa rua da Vila Prudente que havia protegido a empresa dele sem número pedir nada em troca. Os diretores o ouviram em silêncio. No fim, Eduardo disse, temos 300 funcionários diretos e mais de 80 terceirizados. Eu sei o nome da maioria dos diretos. Não sei o nome de quase nenhum terceirizado. Isso vai mudar. A política de benefícios vai mudar. E o fundo social vai ser reestruturado com aporte permanente. Uma pausa. Qualquer objeção? Houve um silêncio. Depois o diretor financeiro, aquele que sempre tinha uma projeção de custos na ponta da língua, disse simplesmente, nenhuma. Nos meses seguintes, muita coisa mudou na Menezes Tech. O plano de saúde foi estendido aos terceirizados. O fundo social foi capitalizado com um percentual fixo do lucro trimestral.
Eduardo começou a chegar mais cedo não para atender teleconferências, mas para tomar café com as pessoas que chegavam antes de todo mundo, os faxineiros, os vigilantes, a moça da recepção que tinha um sonho de fazer arquitetura e estudava à noite. Começou a perguntar nomes. Começou a lembrar histórias. Começou a ser o tipo de presença que as pessoas percebem não pela ausência quando vai embora, mas pela diferença quando está lá. E Lucas? O tratamento durou 6 meses. Foi difícil, muito difícil, da forma que só quem passa por aquilo entende. Houve dias em que o corpo dizia que não conseguia mais. Houve madrugadas em que Dona Maria ficou sentada na cadeira ao lado da cama do filho, ouvindo a respiração dele e conversando com o silêncio de um jeito que é oração, mesmo que não tenha esse nome. Mas passou. Na primavera daquele ano, Lucas entrou pela porta da Menezes Tech com uma pasta debaixo do braço e o nome bordado numa credencial nova. Dona Maria estava no corredor do 12º andar quando ele chegou. Coincidência? Talvez. Ou talvez Rogério, que sabia da história, houvesse organizado aquilo discretamente. Ninguém nunca perguntou. Ela o viu sair do elevador. Ele a viu parada no corredor com o carrinho. Foram um ao encontro do outro na metade do caminho. Não houve palavras. Não precisou. Há abraços que são conversas inteiras, que dizem tudo que os 2 anos anteriores haviam feito a 2 pessoas, que reconhecem ao mesmo tempo a dor e a sobrevivência e a gratidão de ainda estar aqui para sentir as 2 coisas. Eduardo estava na porta da sala de reunião quando isso aconteceu. Viu. Não disse nada. Voltou para a sala, fechou a porta, e ficou olhando para a cidade pela janela por um momento mais longo do que o habitual. Depois abriu o computador e começou a escrever um e-mail para toda a empresa. O assunto era: algumas coisas que aprendi esse ano. Não era o tipo de e-mail que COR costumam enviar. Não tinha números. Não tinha metas. Não tinha bullet points com estratégias de crescimento. Era um e-mail pessoal, escrito com a linguagem de alguém que havia descoberto, tarde mas não tarde demais, que a diferença entre uma empresa e uma comunidade não está no organograma. Está em quem você enxerga quando passa pelo corredor. Ele contou a história, não com os nomes completos, não com os detalhes que pertencem a Dona Maria e a Lucas. Contou a essência. Contou que havia passado décadas sendo o tipo de líder que sabia o valor de tudo e o preço de nada. Contou que havia sido uma mulher chegando às 6h15 da manhã quem havia, sem saber, lhe ensinado algo que nenhuma conferência de negócios, nenhum livro de liderança, nenhum mentor havia conseguido, que prestar atenção nas pessoas ao seu redor não é filantropia. É a coisa mais inteligente que um ser humano pode fazer. O e-mail foi lido por todos os 300 funcionários diretos e pelos 80 terceirizados, porque Rogério teve o cuidado de imprimir e distribuir para quem não tinha acesso ao sistema interno. Houve respostas. Muitas. De pessoas que Eduardo nunca havia parado para conversar, que tinham histórias e nomes e sonhos que ele nunca havia perguntado. Uma faxineira do 19º andar que estava estudando enfermagem. Um motorista do setor de logística que cuidava da mãe com Alzheimer sozinho. Um analista júnior que havia passado por depressão severa no ano anterior e nunca havia contado para ninguém porque tinha medo de ser demitido. Cada resposta era uma janela. E Eduardo abriu todas elas. Meses depois, numa entrevista para um portal de negócios que queria cobrir o crescimento da Menezes Tech, que havia tido seu melhor ano financeiro precisamente naquele período, o jornalista perguntou qual havia sido a decisão mais importante que Eduardo havia tomado como CEO. Eduardo pensou por um momento. Seguiu uma faxineira até uma janela. Ele disse. O jornalista franziu a testa. Pode explicar. Uma noite eu a vi parada na janela do escritório depois do expediente, com uma expressão que eu não soube nomear na hora. E em vez de ir embora como qualquer outro dia, eu parei. Depois voltei. Depois paguei atenção. Depois aprendi que havia um ser humano completo do outro lado do corredor que eu havia ignorado por anos. Uma pausa. A decisão mais importante não foi nenhuma fusão, nenhuma rodada de investimento, nenhuma contratação sênior. Foi a de simplesmente prestar atenção numa pessoa que eu havia tornado invisível sem nem perceber. A matéria foi publicada. Teve repercussão, o tipo de repercussão que a internet tem quando uma história toca em algo que as pessoas reconhecem como verdadeiro mesmo que nunca tenham conseguido colocar em palavras. Mas Eduardo não leu os comentários. Naquela tarde em que a matéria saiu, ele estava no refeitório da empresa, tomando café com Dona Maria e com Lucas, que havia se tornado, em poucos meses, um dos analistas de segurança mais respeitados da equipe, e ouvindo uma história que Lucas contava sobre uma vulnerabilidade nova que havia identificado no sistema de terceiros. Eduardo ouvia. Fazia perguntas. Ria num ponto em que Lucas imitou a cara do desenvolvedor quando descobriu o bug.
Dona Maria ouvia os dois e tomava o café com a tranquilidade de quem tem, finalmente, o luxo de ver o filho bem. Não era um final de conto de fadas. Não era um mundo sem problemas, sem pressão, sem contas a pagar e metas a cumprir e doenças que aparecem sem pedir licença. Era vida, com toda a sua irregularidade, com toda a sua crueldade e sua beleza simultâneas. Mas era uma vida onde as pessoas se enxergavam. Onde um homem havia aprendido que o corredor mais importante da sua empresa não era o que levava à sala de reunião do conselho. Era o que levava a copa, às 6h15 da manhã, quando a cidade ainda estava acordando e uma mulher chegava para trabalhar antes de todo mundo, empurrando um carrinho que tornava invisível a sua presença enquanto tornava possível a presença de todos os outros. Existe um tipo de riqueza que não aparece em balanço nenhum, que não tem EBITDA, que não tem múltiplo de valuation, que não aparece em nenhum relatório trimestral. É a riqueza de conhecer o nome das pessoas ao seu redor, de saber a história por trás do sorriso discreto, de entender que cada ser humano que cruza o seu caminho carrega dentro de si um mundo inteiro, com batalhas e conquistas e amores e medos e sonhos que continuam funcionando mesmo quando o corpo está exausto, mesmo quando a conta no banco está no limite, mesmo quando a única coisa que sustenta tudo é o amor de uma mãe que chega às 6h15 da manhã e acredita, com uma fé que é silenciosa e absoluta e inabalável, que vai chegar lá. Eduardo Menezes não se tornou uma pessoa diferente da noite para o dia. Não virou um santo. Continuou tendo reuniões difíceis, continuou tomando decisões impopulares, continuou sendo um CEO no mercado que não tem compaixão por fraqueza. Mas havia mudado algo fundamental na forma como ele existia no mundo. Havia aprendido a ver. E às vezes, quando a tarde fecha e a cidade começa a acender as suas luzes e o escritório vai ficando quieto, ele ainda se permite parar na janela do 12º andar e olhar lá embaixo. Não por nostalgia, por gratidão. Porque foi nessa janela, naquele corredor, diante de uma mulher que achava que ninguém a enxergava, que Eduardo Menezes finalmente aprendeu a enxergar. E quando se aprende a enxergar de verdade, o mundo nunca mais parece o mesmo. Essa é a história de Eduardo e de Maria. De um milionário e de uma faxineira. De um filho e de um relatório anônimo. De uma vulnerabilidade num sistema e de uma vulnerabilidade num coração. E é, no fundo, uma história sobre a coisa mais simples e mais difícil que existe: parar, olhar, perguntar como a pessoa está e realmente querer saber a resposta. Se você chegou até aqui, obrigado por ter ficado. Aqui no canal Entre Linhas Emocionais, a gente acredita que as histórias mais importantes não estão nos grandes palcos. Estão nos corredores, nas janelas, nos cafés de 6 da manhã, nas pessoas que o mundo tornou invisíveis e que tem tudo para nos ensinar, se a gente tiver coragem de parar e olhar. Até a próxima história.